Olá, sejam bem-vindas ao ciclo de estudo Luz do Lar. Nós estamos estudando o livro As Três Chamas do Lar, do Padre Geraldo Pires. E hoje nós vamos tratar sobre a chama da esposa, no capítulo 5, O Espelho da Alma. Amor, leitora, é dom de si próprio. Egoísmo é a exclusiva preocupação consigo própria. A desordem que te leva a antepor a satisfação do ser físico à do ser espiritual. Algumas formas de egoísmo? Eis-las. Então ele vai apresentar hoje pra gente 3 formas de egoísmo. E aí a gente vai comentando o que a gente pode fazer para evitar, o que a gente precisa observar para não cair nesse egoísmo, tá bom? E esse capítulo ele já vai começar a chamar atenção pelo título, né? Espelho da Alma. Não foi um título, não deve ter sido um título escolhido por acaso, sabe? Ai, simplesmente. O lar, a nossa casa, ele reflete muito a alma da mulher, né? Como nós estamos, como nós somos, vai refletir muito dentro da nossa casa. Vai refletir na harmonia do conjugal, na harmonia com os filhos, no ânimo das pessoas que estão ali. Então, nós somos um reflexo, o nosso lar é um reflexo da nossa alma. E a gente precisa se preocupar com isso, estar sempre atentas a isso. Tá sempre observando se está sendo um lugar de paz, de amor, de coisas boas, ou se está sendo sempre uma briga, uma impaciência uns com os outros, com a própria casa. E o texto ele vai tratar sobre o egoísmo, né? E ele começa já ali falando que o amor é o dom de si próprio. E o egoísmo é a exclusiva preocupação consigo própria. Então a gente precisa observar as nossas atitudes. A gente está impondo as nossas vontades acima de qualquer coisa. Nós só estamos querendo que eles façam as coisas do nosso jeito, no nosso tempo. Ou a gente conversa com o nosso esposo para mediar as coisas, para ver quando que a nossa opinião deve prevalecer, ou vamos ouvir o outro, saber o que está acontecendo. Até os filhos, quando já são maiores, eles começam a ter identidade, eles começam a participar de opinar nas coisas da casa também. E devem ser ouvidos, a gente deve estimular isso nos nossos filhos. Claro que eles vão ter que ter respeito com os pais, sabendo que eles estão opinando, eles estão dando sugestões e não impondo coisas, não exigindo coisas. Mas a gente precisa observar como nós estamos agindo hoje, sabe? A gente tem feito só o que a gente quer, exigido que as pessoas façam só do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. Vamos continuar. A gente vai falar sobre essas formas. Ele vai apresentar 3 formas de egoísmo que estão sempre dentro das casas, sempre dentro dos lares, e que muitas vezes a gente não presta atenção, porque as coisas são, hoje em dia, elas são tão comuns, os erros, as coisas que vão acontecendo, a gente não presta mais atenção, não tem aquela base moral tão sólida que quando você vê uma coisa errada, você fala, nossa, aquilo ali é errado. Hoje as coisas se tornaram muito subjetivas, mas nós, católicos, nós não podemos deixar isso passar desse jeito. O que é certo, o que é errado. Então a gente tem que corrigir sempre o erro, buscar sempre fazer as coisas corretas. Então, o primeiro ponto, ele vai falar assim, tudo para mim. E a mulher vive para seus vestidos, quer aparecer, quer ser comentada e apontada. Na vida íntima, que o prazer, a comodidade, as prerrogativas de esposa, sem os deveres de mãe. Nascem daí as cautelas contra a natureza, foge da casa os berços dos filhinhos. Então o que ele está dizendo? Vamos começar pela primeira parte, né? A mulher ela vive para os seus vestidos. Aí não está só falando de roupa, né? Mas está falando só vive para as suas vaidades, só vive para cuidar do seu cabelo, para cuidar da sua unha, para cuidar dos seus armários, né? Ou isso, não, às vezes acontece também, a pessoa não cuida tanto de si, mas das coisas ali, sabe? Não, tem que ser a louça desse jeito, eu quero aquele tipo de máquina, eu quero fazer isso dessa maneira, pensando na casa, mas também é uma forma de egoísmo, porque você só quer fazer o que você quer, você quer exigir coisas que você quer, simplesmente. E isso deixa passar o carinho, a atenção ali com as pessoas. Você põe a sua vontade em primeiro lugar.
Às vezes isso também é em coisas pequenas e a gente tem que observar como nós estamos reagindo, sabe? Às vezes pode ser no arrumar da cama, sabe? Você quer que arrume a sua cama sempre aquele modo, tem que fazer esticar o lençol não sei quantas vezes, tem que bater o travesseiro não sei quantas vezes. E um dia o seu marido quer te ajudar, e ele vai e arruma a cama enquanto você está se trocando no banheiro. Aí pronto, aquilo ali virou uma guerra às vezes interna de pensamentos de você, porque, ai nossa, mas ele arrumou desse jeito, não tá assim, tá errado, eu vou lá e você vai lá e faz de novo, sabe? Isso aí é a pontinha do egoísmo querendo florescer dentro de você, já nos pensamentos, né? Então, observar, é o que eu falo, né? A gente tem que se observar, prestar atenção nas nossas atitudes, nas coisas que a gente pensa, nas nossas reações, porque vai refletir como a gente está por dentro. Então a gente precisa observar para buscar melhorar sempre. E dar exemplo. Os nossos filhos veem a gente fazendo esse tipo de coisa, eles vão se tornar iguais a gente. E aí não tem dor, sabe, numa mãe quando ela vê o filho fazendo uma coisa que ela faz errado. Dói, né? Deve ter acontecido aí, aqui já aconteceu. Você vê a atitude de um filho fazendo o que você não gostaria que ele fizesse, mas é o que você já acabou fazendo e ele absorveu aquilo ali. E aí, para corrigir isso, você começa se corrigindo, tá? Então, às vezes, esse egoísmo, essa vaidade vai vir porque você posta coisa na internet toda hora da sua casa, que a sua casa é assim, é melhor, é não sei o quê, entende? E aí você quer mostrar tudo do seu relacionamento com seu esposo na internet, às vezes falar mal do seu marido na internet para as outras pessoas estarem, nossa, mas ela é tão boa esposa e olha o que o marido faz com ela. Problemas entre marido e mulher vocês devem tratar em casa, vocês dois. Ninguém precisa ficar sabendo das suas dificuldades. Claro, você pode ter aí uma pessoa muito amiga, de extrema confiança sua, que você não vai ir reclamar do seu marido com ela, você vai se aconselhar com ela. Eu estou numa situação assim, 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 não sei o que fazer, né? Você já passou por isso? Tem algum livro que você possa me indicar, sabe? Algum padre que você me aconselhe a ir conversar para esse tipo de situação. Não para chegar para sua amiga e ficar, nossa, mas meu marido não é assim, é assado, não faz, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Entende? Você não vai reclamar, você vai pedir conselho, vai pedir orientação, vai pedir um suporte, ou então simplesmente vai desabafar. Olha, eu queria só desabafar um pouquinho, não quero que você não precisa me responder nada, deixa eu só falar. Entendeu? A sua amiga só vai te ouvir. Às vezes a gente precisa liberar também esses pensamentos ruins verbalmente com alguém que seja indiferente dentro do relacionamento, para aquilo ficar mais leve e você conseguir conversar com o seu marido, com os seus filhos, né? É como se fosse uma mediação ali na situação, para deixar ela mais leve antes de você resolver o problema. Pode ser, mas lembrando sempre, você não pode ali ir para falar mal, para que a sua amiga julgue seu marido com você, para você reclamar, você vai pedir aconselhamento, suporte, tá? Né? Aí ele fala aqui que a mulher vai se deixando ser levada pelo prazer. Olha, na vida íntima quer o prazer, a comodidade, né? As prerrogativas de esposa. Você quer só o lado bom. Você quer ser cuidada, você quer ser protegida, você quer ter, né, dinheiro para você fazer suas coisas que seu marido faz. Mas aí vem as responsabilidades após disso, né? Vem a maternidade, vem os cuidados com a casa, vem os cuidados com o próprio marido, o seu próprio cuidado ali como mulher, como esposa também entra nessa parte. Mas isso aí você não quer cuidar. Você só quer a parte boa. Então, esse cuidado a gente tem que ter. Se você tem o prazer, tudo tem uma consequência, né? Depois do prazer, vem as responsabilidades. Então, você tem que cuidar dos dois lados e deixar isso estar equilibrado. E ele continua falando que nasce daí as cautelas contra a natureza. Isso aqui, gente, ele falou assim, ó, você só quer prazer e quer evitar filho depois? Não dá, né, querida? Só faltou ele escrever assim. Ah, mas eu já tenho tantos filhos, não sei o que, eu faço o método natural. Eu não vou me aprofundar nisso, porque eu sei que isso vai dar um bafafá danado. Mas a gente precisa ter responsabilidades, né?
e assumi-las as nossas responsabilidades. Nós temos o nosso dever com o nosso marido, nosso dever do nosso casamento, nós temos nossas promessas no casamento, nós temos que receber os nossos filhos com amor, né? Então, a gente tem que estar aberta à vida, mas de maneira consciente, gente, sabe? Se eu tenho prazer, eu tenho as responsabilidades após o prazer. E encarar isso. E tá firme, né? Aconselho sempre conversarem com um bom sacerdote sobre isso. Ele vai saber direcionar caso a caso, cada família, cada casal, tá? Eu não vou repetir, eu não vou me aprofundar nisso. Teria que ser um assunto, um dia só para esse tema, tá? O pessoal gosta muito de falar de espaçamento de filho, de engravidar ou não engravidar, ser aberta à vida, como é que funciona isso. Então, isso aí renderia muito tempo, tá? Mas vamos deixar dessa maneira que a gente tem o prazer, a gente tem as responsabilidades também. A gente tem as responsabilidades dentro do nosso casamento, com o nosso marido, com a nossa casa, e nós precisamos olhar para isso também. É isso que esse trecho está falando. Bom, o segundo ponto que ele traz é sobre ciúme. Vocês vão falar assim, nossa, mas eu não sou ciumenta. Que isso, meu marido pode conversar com outra pessoa, meu marido não me dá motivo para ter ciúme. Mas ele vai além. Não é esse ciúme, sabe, eu não sei nem dar um exemplo direito assim, mas sabe, de você ficar, ai, meu marido tá conversando com a fulana tá falando com meu marido. Não é isso. É além disso. Vou ler o trecho para vocês entenderem, tá? Suspeitas contínuas. Porque a esposa só tem em vista o corpo. A alma vive presa, apesar dos direitos e ânsias que tem de se expandir numa santa liberdade. Os ciúmes matam a mútua confiança e impedem a certeza das fidelidades prometidas. No lar, predominam então as cenas violentas, as recriminações, as lágrimas e os escândalos, quando existe esse ciúme excessivo, essa desconfiança por qualquer coisa. Começa a ter esses atritos, esses problemas. E cenas violentas aqui, ele não quer dizer que, nossa, o marido bateu na mulher. Aí já seria, né, um extremo. Mas, por exemplo, uma palavra mais rígida, uma não importância, né, não se importar com a mulher, não dar espaço para a mulher se cuidar. Vai começar a gerar isso, recriminações o tempo inteiro. Que você isso e isso. Mas faço isso porque você faz aquilo, sabe? Choros, lágrimas. Que mulher vai ficar feliz sendo tratada dessa maneira? E tratando o seu marido de maneira inadequada também. Então, isso vai dar problema. E isso vai acontecer o quê? Vai refletir na relação de vocês, vai refletir nas crianças, que vai refletir no modo externo e vai gerando escândalos, porque todo mundo vai olhar, nossa, aquele casal não vive bem. Olha, ela é desconfiada de tudo, o marido não pode nem olhar para o lado. Aí vocês vão falar assim, mas o meu marido não pode olhar para o lado, vai ficar olhando para a mulher, não sei o quê. Não é isso, gente. Às vezes a mulher é tão paranoica com essas coisas que o marido não pode cumprimentar uma pessoa que ela fica, quem é essa? Tá falando por que com você? Não sei o quê. Entende? Vocês precisam confiar um no outro, né? E vocês se prometeram na igreja ter esse relacionamento, essa fidelidade entre vocês. E não é só o corpo. Como ele fala aqui, a mulher, porque a esposa tem em vista o corpo. Muitas vezes a gente pensa só na gente, sabe? Não, porque eu quero estar dessa maneira, me vestir dessa maneira, sempre maquiada, sempre com unhas feitas, cabelo escovado, e vou pra igreja de salto, e vou sair assim porque eu vou pro shopping, não sei o quê. E aí você não pensa também no seu marido, vendo você se arrumar somente para sair, somente para curtir fora de casa, e quando você tá com ele, você tá lá descabelada, desarrumada. Poxa, quando vocês namoravam, você estava sempre bonita, sempre arrumada, eu acredito, né? Quando no namoro a gente está sempre assim, quer sempre agradar, quer sempre estar junto. E aí quando casa, a gente para de se preocupar quando estamos dentro de casa, para poder só se preocupar de estar bonita, estar bem aparente para os outros.
Vou abrir um parênteses aqui. Não tô falando que você tem que acordar de manhã, se maquiar completamente, escovar seu cabelo para ficar em casa, usar roupa de sair para ficar em casa. Não tô falando isso porque eu acho isso também uma abordagem incorreta da vida real, tá? Mas quando nós estamos dentro de casa, o nosso marido está conosco, principalmente, os nossos filhos, eles vão estar olhando pra gente. Se você está sempre descabelada, sempre com uma roupa rasgada, desalinhada, manchada, por que sua casa tem que estar arrumada e você não? Vou repetir, não tô falando pra você usar maquiagem completa, escovar cabelo pra ficar dentro de casa. Não é isso. Mas é você estar apresentável, sabe? De cabelo penteado, né? Com uma roupa adequada, que se tocar a sua campainha, você vai poder ir lá abrir sem antes correr no banheiro para se arrumar, trocar de roupa. Eu sempre dou o exemplo do padre, assim, a roupa que você usa dentro da sua casa. Se um padre tocar a campainha, você pode abrir a porta para receber ele antes de sair correndo para se trocar? Se você respondeu que sim, você pode receber um padre do jeito que você fica em casa, ótimo, você está seguindo o caminho certo. Porque você vai estar na modesta, você vai estar razoavelmente arrumada, né, de cabelo penteado, pelo menos, passa aí um batonzinho, um hidratante labial e tá bom, segue o dia. Você não precisa estar toda maquiada para seguir o seu dia, né? A gente sabe que as coisas da casa, que o trabalhar em casa exige ele, você vai andar com criança no colo, fazendo comida, e tem que prender cabelo porque senão cai cabelo na comida, entendeu? Não existe, gente, você ficar, eu vou ficar completamente arrumada. A não ser que você tenha uma empregada que ela vai fazer tudo e aí você pode ficar tranquila. Tudo bem, aí você vai ficar só com a criança ali, beleza, né? Mas para fazer as atividades da casa totalmente arrumada, eu acho desnecessário, tá? Veja aí a sua opinião, siga o que o seu coração mandar, mas pense sobre isso, né? A forma como você fica dentro de casa, ela vai refletir como as crianças vão te olhar, como seu marido vai te olhar. Mas meu marido trabalha fora, eu fico em casa a maior parte do dia ali bagunçada, né? Com o cabelo desgrenhado lá. E aí quando ele chega eu saio correndo só pra me arrumar. Ok, seus filhos vão aprender o seguinte, que você pode ficar de qualquer jeito o dia inteiro e só na hora de cumprir o dever que eles precisam estar prontos. Aí você sai um dia, deixa as ordens da casa, fala assim, faz isso, isso, isso. Quando eu chegar eu quero tudo pronto. Aí você sai, eles vão ficar o dia inteiro enrolando. Quando estiver quase na hora de você chegar, eles vão sair correndo para fazer as coisas. A gente faz uma coisa, mas a gente tem que pensar além. Como que isso vai refletir nos nossos filhos, no nosso relacionamento com o nosso marido, no nosso relacionamento com o mundo externo da nossa casa, tá? Então, pensem sobre isso. O terceiro ponto que ele vai trazer aqui é sobre o espírito de dominação e absorção. A esposa pouco indaga sobre a saúde e o bem-estar do marido. Se tudo estiver de acordo com os seus desejos e caprichos de mulher egoísta, tá tudo bem. Né? Meu marido trabalha, ele me dá dinheiro para eu fazer o que eu quiser, ele deixa eu sair tranquilamente para ir fazer o que eu quiser na rua, ele fica com as crianças, ou ele paga uma babá para ficar com as crianças. Se eu comprar o vestido, o lançamento do vestido, ele deixa eu comprar, que vai parcelar no cartão, não tem problema. Se tudo estiver correndo do jeito que eu quero, né? Beleza. Não importa se meu marido chega cedo, chega tarde, se eu converso com ele ou não, se a gente tem uma vida de amizade ali fora os deveres da nossa vida da casa, de pai e de mãe. Não importa se tiver as coisas acontecendo do jeito que eu quero. Se eu quero sair, a gente sai. Se eu quero ficar em casa, a gente fica. Vamos comer fora, vamos... Tá tudo bem? Vocês precisam se preocupar com além disso, né? Então, como mãe, não educa os filhos para a vida, mas transforma-os para si própria, para suas vaidades. Então aqui ele vai além da nossa vida como esposa. Ele já está entrando na parte da mãe. Muitas mães, já vi muitas mulheres, né? Eu já conversei com várias mulheres e as mulheres têm filhos achando que os filhos são para ela. Então são os meus filhos, porque os meus filhos, né? São seus filhos? Ok, são seus filhos porque nasceram de você. Mas quem te deu foi Deus e você tem que devolver eles a Deus. Então você vai educar os seus filhos
para a vida, para que eles se vivam uma vida santa, que um dia eles voltem para Deus. Então, se você fica trancando seu filho dentro de casa, o filho já está com 16, 17 anos, principalmente se for menino, né? Já vão me recriminar também, mas vou falar. Bota ele para trabalhar, gente. Bota para cortar uma grama na casa do vizinho para ganhar um dinheiro. Vai, entendeu? Vamos trabalhar. Os meninos precisam começar a ter a responsabilidade de trabalho braçal, físico, desde pequenos, tá? Vai limpar o próprio, começa limpando o próprio quintal em casa. Se você não tem quintal, bota a responsabilidade, vai tirar o lixo, quando tá na rua, chegou de carro, quem mora em apartamento, chegou parou o carro no estacionamento do prédio, viu que tem um idoso, uma idosa saindo com compra do carro, vai lá, ajuda aquela senhora lá. E bota a criança para ajudar, bota o rapaz para vai lá ajudar ela a carregar as bolsas até o apartamento dela. Mas eu não conheço. Vai lá e fala, bom dia, eu vim ajudar a senhora. Sabe, tem que ser assim. Os meninos, eles precisam sair, desgarrar da gente. Né? Meninos, quando crescem, ficando muito super protegidos, eles não vão ter responsabilidade no casamento, porque eles precisam enfrentar a vida, eles precisam passar por essa prova de sair para o mundo e trabalhar, se esforçar para ser retribuído por alguma coisa. Então, já pensem nisso. Como é que a gente está pensando um futuro para os nossos filhos meninos, tá? E para as meninas, a responsabilidade das meninas é que elas aprendam a fazer as coisas, a gerir o lar, a governar também o lar. Vocês precisam ensinar isso a elas. Deixa elas fazerem comida, sim, precisa. Botar para lavar louça, botar para lavar banheiro, passar uma roupa. As meninas precisam aprender. Os meninos também. Não preciso nem falar mais nada, né? Os meninos também precisam fazer isso tudo. As meninas também precisam aprender a trabalhar fora, a lidar com o mundo. Mas a maneira como isso é conduzido é diferente para as meninas e para os meninos, tá? Você não vai mandar uma menina de 15 anos trabalhar na casa dos outros. Ainda mais se você não conhece. O mundo de hoje não dá para isso. Mas você precisa ela fazer o quê? A sua vizinha teve neném, tá? Olha só, a gente vai lá visitar a nossa vizinha, que ela acabou de ter neném, ela pode estar precisando de ajuda. Aí você vai chegar na casa da sua vizinha, você não vai falar assim, vai lá ver o neném, pega o neném no colo. Você vai falar assim, vai lavar aquela louça ali pra gente ajudar ela, que eu vou recolher essa louça, essa roupa que tá aqui. Tá? Quando uma pessoa, né, amiga, uma vizinha, acabou de parir, acabou de ter neném, tá ali no resguardo, a gente não vai só visitar a pessoa. Vou visitar, vou levar um pacotinho de fralda. Não, você vai visitar, você avisa, eu vou visitar. Você leva uma travessa de comida para ajudar essa pessoa, pergunta se ela quer. Olha só, posso levar uma travessa de, sei lá, uma coisa que a mulher esteja comendo nesse período, para ajudar na janta de vocês hoje? Olha, vou aí, posso dar um pulinho aí para te visitar, não sei o quê? Chega lá, vou lavar essa louça aqui para você, tá? E quando você, presta atenção, você acabou de ter neném, aí já vai entrar no parte do egoísmo também, do orgulho, receba ajuda, deixe ser ajudada. Se a pessoa vem te visitar e a pessoa quer lavar uma louça, deixa a pessoa lavar a louça, ela está te ajudando. É bom que ela faça essa caridade e é bom que você receba para te ajudar na sua vida. Se você acabou de ter neném, você já tem outros filhos mais velhos e às vezes chegou, sei lá, uma pessoa que você conhece, claro, você não vai fazer isso para todo mundo, mas chegou alguém, nossa, quer que eu dê banho no seu filho? Sei o quê? Quer que eu te ajude com alguma coisa? Se você conhece a pessoa, você pode dar essa liberdade, essa confiança para a pessoa, deixa ela te ajudar. Isso faz parte da caridade da mulher cristã, ajudar o próximo. Ainda mais uma mulher que acabou de ter neném. Então, ajudem. Vão visitar as pessoas e ajudem as pessoas, né? Principalmente se elas estão nesse momento delicado. Vou visitar um doente. Aí eu vou lá só sentar do lado do doente. Não, chega lá. Olha só, vim te visitar, tudo bem? Reza com a pessoa. Agora, eu queria te ajudar a fazer alguma coisa. Tem alguma roupa para estender? Para recolher do varal? Posso lavar essa louça? Vou lavar seu banheiro? Ofereça ajuda. Seja útil para essa pessoa. Ela está precisando para um momento delicado. E aí você quebra o seu egoísmo, sabe? De pensar só em você, ajudando o próximo. E você, próximo, que está precisando de ajuda, deixe ser ajudado. Às vezes também a gente está num momento delicado da nossa vida, tá com algum problema, aí chega alguém querendo ajudar, você fala, não, pode deixar, não sei o quê, senta aqui. Receba ajuda. Essa pessoa, às vezes, ela está precisando também fazer esse trabalho de caridade para alguém.
oferecer essa ajuda. Aceite, tá? Isso já vai quebrando os nossos orgulhos, os nossos egoísmos, né? A gente vai se tornando mais humilde, os dois lados, tá? Mas voltando aqui, então ele tá falando, né? Ele falou dessa dominação da mãe com relação aos filhos. E ele continua, né? Quer vê-los sempre ao redor de si. Não gosta que eles cresçam, que alarguem as afeições, que escolham um estado de vida. Isso é muito importante. Escolher um estado de vida. A gente precisa apresentar para os jovens, desde ali da fase da infância, as opções de vocação. Você não pode achar que o seu filho vai casar. Às vezes ele não tem vocação para isso. Às vezes você foca tanto para o seu filho casar e a vocação dele era ser padre. E aí você confundiu. E a mesma coisa ao contrário. Não, você tem tanto desejo de ter um filho padre ou uma filha que vá para o convento, né, que se torne irmã de caridade, que você atrapalha a vocação da pessoa para o casamento. Então você tem que mostrar as opções, todas as opções, né? Eu falei só de casamento e vida religiosa, porque são os mais fáceis da gente falar, os mais comuns por aí, mas existem outros meios de vocação, tá? Então a gente não pode prender eles achando que, não, foi feito para mim, é meu, Deus me deu, é meu, né? Qual é o objetivo dos nossos filhos? Crescerem e voltarem para Deus, se santificarem dentro do nosso lar, deixar eles crescer. Se a gente fica prendendo eles, eles não crescem, não florescem, não vai ter uma vocação, tá? Então, se você tem um filho aí com, sei lá, 35, 40 anos dentro de casa, algo de errado aconteceu na sua vida. Você vai ter que ajustar isso aí agora. Eu posso chegar agora e mandar ele, vai morar sozinho, não sei o quê? Não, você vai ter que rezar, pedir a Deus maneiras de guiar esse filho e fazer com que esse filho floresça agora, tá? Muita oração, muita leitura, vai procurar livros que orientem isso, porque está se acontecendo, nós estamos no mundo, numa sociedade hoje, que as pessoas estão ficando cada vez mais acomodadas. É muito fácil, tá? É muito fácil. E aí você dá sempre tudo para o seu filho, não deixa ele buscar por nada. Quando você vê, você já deu de tudo, ele já acostumou com aquilo e agora não quer mais sair de casa, né? Igual eu falei, um adolescente já ali 18, 19 anos, já tá adulto, não tá trabalhando, corre, ó, bota essa pessoa para trabalhar, trabalha em casa, aprende a dar valor às coisas da casa, as coisas que tem em casa, para poder trabalhar na rua, ganhar o próprio dinheiro e ajudar dentro de casa. Filho que trabalha tem que ajudar em casa os pais, tá? Mas, poxa, eu não preciso. Não, ele precisa te ajudar, para ele ver o valor do dinheiro, o valor do seu trabalho, toda a vida que você teve dele já aí, para ele dar valor agora e te, né, agradecer. Ser agradecido a tudo que você já fez. Quando o filho trabalha fora e não ajuda os pais em casa em nada, ele não dá valor nunca. Ele não vai aprender a dar valor. Entendeu? E isso vai refletir na vida dele. Quando ele casar, isso vai ter outro reflexo na vida dele, na família dele. Então, se preocupem com isso também. Se você já tem filhos pequenos, já vai observando essas coisas, já vai pensando nisso. Como que eu posso fazer no futuro? Né? Claro que você não vai botar seu filho de 5, 10 anos, né, para trabalhar e tal. Você começa dando responsabilidade dentro de casa. Mas eu preciso pagar o meu filho? Não, mas você pode fazer um agrado, né? De vez em quando você dá um agrado a ele. E aí ele vai aprender, nossa, eu faço serviços e às vezes eu sou recompensado por isso. Minha mamãe faz um bolo que eu gosto muito e deixa eu comer 2 pedaços o dia que eu limpei o quintal. Já é uma recompensa. Ele já vai ir associando essas coisas ali na cabeça dele, já vai fazendo essa analogia para o futuro. Ele não sabe que é por isso. Você não precisa explicar isso para ele. Mas no futuro isso vai ter reflexos. E aí, essa questão da dominação, que eu falei pouco, né, a respeito do marido, eu falei mais quando você tá com filho, mas ele dá um exemplo aqui, que
a gente precisa sempre estar de olho, tá? Quando a gente fica ali indagando o nosso marido sobre tudo, né? Aonde vai, onde foi, com quem esteve, não sei o quê, está refletindo ainda o ponto 2, né? Dos ciúmes. Mas aí a gente não pergunta ao nosso marido sobre o bem-estar dele, sobre a vida dele, como é que tá. Gente, vocês não vão ficar chegando pro seu marido e falar assim, ai amor, como é que tá a sua vida? Não é isso, sabe? É você conversar com o seu marido e ver quais são as dificuldades, perceber, né? Quais são as dificuldades que ele tá tendo. Você pode observar, ele tem confessado, ele tem comungado? Isso reflete muita coisa. Nós mesmos, né? Quando a gente está confessado, quando a gente está comungando, isso vai refletir no nosso relacionamento e o lado contrário também. Então você observar isso. E aí você percebeu que o seu marido não tem comungado. Aí você vai chamar ele pra confessar. Aí você não vai falar assim, olha, você tem que confessar porque eu vi que você não tá comungando. Não é assim. Você fala assim, amor, eu preciso confessar. Vamos marcar um dia pra gente ir junto? Tá vendo como muda a dinâmica da coisa? Você pediu para que ele fosse com você. Vamos juntos. Eu preciso me confessar. E aí ele vai responder se sim ou se não. Se ele falar que não, não quero, não tenho tempo. Tudo bem, você confessa, passam uns dias, você pode, quando você chega da confissão, você pode falar assim, nossa, o padre me atendeu, você não vai mentir, obviamente, né? Você vai falar, fiz uma confissão muito boa. Nossa, o padre foi muito bom. Você podia conhecer esse padre. Sabe, você vai falando sutilmente, você não precisa apontar para a pessoa, você tem que se confessar, porque você não está comungando. Não é isso. Você vai sendo sutil, sabe? E observar isso. E só não observar no dia a dia você vai ver. Ou então, o seu marido acorda frequentemente cansado, com ar cansado, como se ele não estivesse dormindo direito. Pode ser uma questão de saúde, pode ser uma questão de falta de suplementos ali, de vitaminas. Aí você vai. Marido que não gosta de ir para médico. Nossa, amor, percebi que você acordou cansado. Você não tá dormindo bem? Olha, tem uma doutora que ela passa os suplementos aí que eu acho que vai ser bom. Vamos marcar, né? E levar. Eu insisto, não vai. Aí você pode fazer umas brincadeiras de vez em quando. Olha, se você morrer, eu não sei o que eu vou fazer sozinho, não. Você tem que se cuidar. Entende? E vai fazendo assim. E vai levando o marido pro cuidado. Aí uma hora ele vai perceber que você tá cuidando dele, que você tá querendo o bem-estar dele, tá? Deixa eu ver aqui. Assim, ó. Aqui nesse capítulo tem umas palavras do Papa. Eu vou ler para vocês um trecho, tá? Com efeito, o matrimônio dos cristãos, segundo o testemunho do apóstolo, representa aquela perfeitíssima união que medeia entre Cristo e a Igreja. Por nenhuma forma essa união poderá ficar dissolvida até que viva Cristo e por ele a Igreja. O que também Santo Agostinho claramente nos ensina naquelas palavras. Isto de fato se observa com fidelidade entre Cristo e a Igreja, para os quais, por viverem ambos eternamente, não há divórcio que os possa separar. Deste sacramento é tão zelosa a observância na cidade de Deus, isto é, na Igreja de Cristo, que quando para ter filhos ou as mulheres se desposem com homens e os homens se casem com as mulheres. Não é lícito abandonar a mulher estéril para casar-se com outra fecunda, que se alguém fizer isso é réu de adultério. Não pela lei deste século, mas pela lei do Evangelho. Outro sim é réu de adultério a mulher que desposar outrem. Então aqui ele está falando explicitamente de traição, né? De a pessoa largar o casamento, buscar o divórcio. A gente sabe que o casamento é até que a morte nos separe. Só vai acabar quando nos separar.
Abrindo parênteses, é claro, existem casamentos nulos, existem casamentos abusivos, e aí você vai procurar uma orientação para isso. Mas casamentos que eram para ser normais, eram para estar tudo bem, e tá tendo algum problema e você realmente quer pular fora do barco, não é assim que funciona, tá? Então aqui ele comentou um negócio que eu achei muito importante. Ele fala das mulheres estéreis, né? Que não é lícito o homem querer largar a sua esposa só porque ela não pode engravidar. Né? Não é lícito, não é cristão você fazer isso. Por quê? Existem outras maneiras de exercermos a maternidade, a paternidade, sem ser com filhos biológicos, tá? Você pode adotar, você pode trabalhar como missionários, os dois. Vocês podem fazer um trabalho voluntário em algum lugar. Existe N possibilidades disso, né? Então, casou, teve algum problema ali que um dos dois não possam ter filhos, né? Sejam estéreis por algum motivo, busquem orientação, busquem um outro caminho para o casamento de vocês, tá? E aí ele deixa bem claro aqui, né? Que não é pela lei deste século. Quer dizer, independente da época que a gente esteja lendo esse livro, ele vai falar, não é pela lei deste século, é pela lei do evangelho. Então você vai ser julgado pela lei do evangelho, lembre-se disso. Então quando você fica reclamando do seu casamento, procurando nulidade no casamento, procurando, sabe, questões aí que não existia, que não deveria existir no seu casamento, só para falar que, justificar uma separação, uma coisa assim, observe isso, tá? Vou repetir, existe casos extremos, tá? E isso deve ser acompanhado por um sacerdote que entenda sobre isso, que tenha estudado sobre isso, direito canônico, enfim, esse monte de coisa aí. Mas um casamento normal passa por dificuldades, vai passar por estresses, tá? Existem umas teorias de que existem alguns ciclos do casamento que tem pontos de mais dificuldade até que ele volte a ficar bom e tranquilo novamente. Então, observa essas coisas, sabe? É por um período, às vezes, que você vai passar por alguns problemas, algumas dificuldades, né? Existe a questão de hormônios, tanto da mulher quanto do homem. É muito mais falado das mulheres, mas o homem também passa por essas transições hormonais, menos do que as mulheres. Mas procure ver, às vezes é questão de falta de vitaminas no seu corpo, você está se sentindo desanimada, está se sentindo mais cansada, você está precisando, às vezes, de mudar aí a sua alimentação, fazer uma atividade física. Mas eu já faço tanta coisa em casa, não tenho tempo para fazer atividade física. Eu também não. Eu estou tentando buscar um horário possível para me fazer uma atividade física. Sabe o que eu estou fazendo? Estou fazendo em casa. É chato demais, eu detesto academia. Né? Eu prefiro fazer aulas que sejam em grupo, sabe? Uma luta, sei lá, uma coisa assim. Mas não tem horário para fazer isso, não estou conseguindo encaixar na minha rotina agora. O que eu vou fazer? Alguma coisa em casa, então. Vou pegar uns vídeos de exercício, pelo menos alguma coisa tem que estar fazendo. E o nosso corpo, gente, ele fala muito mais do que as nossas emoções às vezes. E a gente precisa observar. Antes da gente achar ali, nossa, sou uma pessoa, tenho depressão. Antes de taxar isso, antes de rotular que você tá com depressão, você, sabe, dá uma analisada nos seus exames clínicos primeiro. Muda a sua alimentação, começa a fazer atividade física e aí depois você analisa novamente essa questão da depressão, porque muitas vezes é falta de vitaminas no nosso corpo, tá? Período ali pós-partos, 3, 4, 5 meses pós-parto, é um período complicado para a mulher. Ela ainda está fragilizada do parto, o corpo dela ainda está se recuperando. A casa tá aí demandando dela da mesma forma, mais ainda agora por causa do bebê, que ela não tá dormindo direito. O marido tá ali já, né, solicitando você para outras coisas. E você tá como? Com medo de engravidar de novo, porque você tem um bebê pequenininho, com seu corpo ainda fragilizado, você perdeu muito sangue no parto, você pode estar mais frágil. O que você precisa nesse momento? Cuidar do seu corpo, priorizar o seu corpo para que ele se recupere o mais rápido possível. Né? Então, observe essas coisas. Nossa parte física também é importante, a gente precisa cuidar, sem deixar cair na vaidade, sem deixar cair no egoísmo. Nós temos que estar com o nosso coração ordenado, tá?
para que isso passe para o nosso lar. Ah, uma coisa importante que eu já ia esquecendo de falar, é essa questão da graça que nós recebemos no dia do casamento, no matrimônio. O matrimônio, ele é um sacramento. Todo sacramento impõe uma graça na pessoa. E essa do casamento foram a mesma graça para duas pessoas ali. Então ela é mais forte. Então se atenham a isso, tá? Ela é real, ela fortalece a gente, ela nos sustenta. E o caminho para resolver todos esses problemas do egoísmo, do controle excessivo, do ciúme, é sempre o mesmo, gente. Não tem como fugir, não tem como correr. Oração, exame de consciência, confissão, né? E essa decisão uma decisão concreta sua de querer que o seu casamento, que a sua vida seja boa, que você ter frutos bons. Mas isso tem que partir de você. Você pode ouvir todas as aulas do mundo, você pode ler todos os melhores livros do mundo sobre isso, mas se você não decidir que você quer que o seu casamento seja bom, que você quer ter um relacionamento bom com o seu marido, que você seja uma boa mãe, não vai mudar, não vai servir de nada. Então, primeiro você tem que querer do coração, tem que sair do seu coração. Não, eu quero ser uma boa mãe. E aí você vai ver dentro da sua realidade as coisas que você pode começar a fazer hoje para que isso aconteça, tá bom? Então, muito obrigada. Essa foi a nossa 7ª aula. Aguardo vocês na próxima.